Nesse vídeo eu vou explicar o que deve ser feito no relatório da prática de estrutura de populações. Normalmente isso é uma prática que a gente faz ao vivo. Nesse semestre, infelizmente, os alunos vão ter que usar dados que já foram coletados por outros colegas em semestres anteriores, mas eu acho que vale a prática da análise de dados e se os alunos se interessarem, quiserem pensar bem direitinho no que foi feito, dá para aprender bastante, mesmo sem ter ido para o campo medir as plantas. Bom, então eu coloquei aqui partes do roteiro, né, que está disponibilizado lá no Moodle, para a gente pensar. Então, os objetivos dessa prática na aula, quando a gente dá essa aula, é promover a observação de uma área de cerrado, identificar e descrever a distribuição da estrutura de uma população de uma espécie arbórea. Então, a primeira parte não vai dar para observar uma área de cerrado, não, pelo menos não juntos numa aula. Mas a segunda parte desse objetivo vai ser possível. Aprender e aplicar técnica de coleta de dados sobre as populações vegetais também não vai ser possível, então na prática a gente estabelece um transecto, identifica quais são os indivíduos que devem ser medidos e os indivíduos que não devem ser medidos. Pensem nisso e, como eu falei, vocês são convidados para próximas práticas em próximos semestres. E treinar não só a coleta, isso não vai ser possível, mas a análise de dados. Tá? Então tem um roteiro no Moodle sobre relatórios e textos técnicos-científicos, leiam isso antes de fazer esse relatório. E existe um roteiro para esse relatório especificamente, que é esse que eu estou reproduzindo aqui. Então, esse semestre vocês vão apenas receber os dados e eu vou explicar aqui como esses dados foram coletados e como vocês devem analisá-los. Pensem o que vocês fariam em campo. Então, eu digo assim, tem que medir o diâmetro, a circunferência de uma árvore. E se a árvore tiver 2 troncos, por exemplo, o que você faria? Então, pensem nisso, se for o caso, perguntem para a gente, para vocês de fato terem um aprendizado com essa prática e não só fazer um relatório por fazer. Em campo, o que a gente faz? A gente faz grupos de até 5 pessoas e cada grupo recebe uma trena de 50 metros, um quadrado de 0,5 por 0,5 metros, ou seja, um quadrado de meio metro por meio metro, é mais ou menos a largura do ombro de uma pessoa, e uma fita métrica, a fita métrica dessas de costureira, tá? E aí cada grupo vai analisar seus dados, vai coletar seus dados. A gente vai para uma área ali perto do IB, na L4, em que tem muito dessa espécie, da Albergia miscolóbio. Eu vou mostrar algumas fotos dela ali mais para frente. A gente chega nessa área e cada grupo estica essa trena, então faz um transecto de 50 metros. A gente vai fazer uma parcela, a partir desse transecto, uma parcela imaginária que vai ter 5 metros para cada lado. Então, é uma parcela de 50 metros de comprimento e 10 metros de largura. O transecto está no meio, tem 5 metros para um lado e 5 metros para o outro. Na prática, a gente não mede esses 5 metros para cada lado. O que eu faço? A gente treina o que é 1 metro. Então, você estica, treina e caminha para até ajustar o seu passo para dar 1 metro ou meio metro, aí você dá 2 passos. E aí você tem uma medida aproximada das distâncias, tá? Pode medir com a trena? Pode, só que dá mais trabalho e demora mais. E vocês vão ver que esse dado ele não é um dado muito preciso, a gente não precisa dele muito precisamente. Então é importante que a gente mantenha um certo padrão, um erro similar. Né? Então vai existir erro de medida? Vai, mas ele é um erro similar. Isso é muito comum quando a gente faz coleta de dados em campo. Bom, então a partir disso a gente vai amostrar uma área de 500 metros quadrados, certo? São 50 metros por 100 metros. Nessa área, todos os indivíduos dessa espécie devem ser amostrados, contanto que eles tenham a circunferência à altura de 30 centímetros do solo, de mais de 10 centímetros de circunferência. Então, o que é isso? É uma árvore em que você consegue, basicamente, pegar o tronco, que você não consegue, na verdade, abraçar o tronco com a palma dos seus dedos, né, com seus dedos abertos. Você pode medir isso com a trena de 10 centímetros. O que é uma circunferência de 10 centímetros? Quando você mais ou menos tiver isso no olhar calibrado, você vai passar a testar isso menos. Todos os indivíduos com mais de 10 centímetros de circunferência nesta parcela amostral de cada grupo devem ser mapeados e medidos. Como que vai ser eles vão ser mapeados? Em coordenadas que a gente chama XY, que nem batalha naval. Então, você pega o seu transecto comprido e chama ele, por exemplo, do X, certo? Então, do lugar que eu saio é 0 metro, eu ando 1 metro, eu estou no X, no X0 de onde eu saí, X1 de onde eu andei, mais 1 metro, X2 e o X vai até 50. E o Y vai
é de mais 5 a menos 5. Então, cada grupo define. Do meu lado esquerdo, por exemplo, é o mais, do meu lado direito é o menos. Tanto faz, para o norte é mais, para o sul é menos. Contanto que o grupo se entenda e que todos os números positivos sejam de um lado da trena e os números negativos sejam do outro lado da trena, tá tudo certo. Isso vai ser usado para mapear os indivíduos, certo? Então, cada indivíduo que eu achei que tem essa circunferência de mais de 10 centímetros, eu vou localizá-lo, onde ele está na trena, numa coordenada XY aproximada, como eu falei, você vai contar a distância lateral ao transecto com passos, e aí você vai medir essas plantas. Você vai medir o tronco de cada planta a 30 centímetros de altura do solo. Então, você chegou no tronco, você não vai medir a circunferência do tronco no solo, você vai medir a mais ou menos 30 centímetros de altura. O que você faz? Mede com a trena mesmo que você está na mão, a pequena fita métrica, né, essa fita de costureira, mede 30 centímetros e nesse lugar você vai medir a circunferência do tronco. Então, é uma medida de tamanho do fuste, o tamanho do tronco. Qual é a outra medida que a gente vai fazer dessa árvore? A altura. A gente não tem régua telemétrica para cada grupo para a gente medir de fato a altura. Então, a gente estima a altura. Um jeito legal de estimar a altura é pegar uma altura conhecida, por exemplo, uma pessoa que sabe a sua altura. E às vezes até facilitar. Saber o que é 2 metros. Então, tem gente que tem 1,95 m. Ótimo, fácil. Então, essa pessoa aí é mais ou menos 2 metros, 4 dedos acima dela. Pronto, já deu 2 metros. E a gente mede quantos 2 metros a gente consegue enxergar numa árvore. Isso a gente pode fazer à distância. Vou mostrar uma figurinha como faz isso. E aí você estima o tamanho da árvore. Eu, por exemplo, não tenho 1,95 m, mas eu sei que eu, em pé, eu tenho 1,63 m. Eu sei que em pé, com o braço esticado e o punho dobrado, o meu punho está exatamente a 2 metros de altura. Então, essa é a minha altura de 2 metros de altura e uma pessoa do grupo pode se afastar de mim. Eu fico perto da árvore com o braço levantado e aí vai ser fácil de estimar a altura da árvore. Então, mapear todos os indivíduos, medir a circunferência, medir a altura dessas plantas, certo? Algumas coisas importantes na amostragem das árvores, né, dos indivíduos com mais de 10 centímetros de circunferência. Cada grupo vai amostrar esse transecto, né, essa parcela de 50 por 10 metros. Caso não encontre no mínimo 30 indivíduos, a ideia é continuar a amostragem. Então, cada grupo amostra 500 metros quadrados, certo? 50 vezes 10. Se nesses 500 metros quadrados encontrarem apenas 28 indivíduos, você vai continuar a amostragem, por exemplo, mais 1 metro vezes 10 de largura, e ver se você acha mais 2 indivíduos, senão você vai continuar. E no final você vai anotar a área total amostrada. Então, se você amostrou 500 metros quadrados e tinham 40 indivíduos dentro, beleza, essa é a densidade populacional que você encontrou. Se você amostrou 500 metros quadrados, mas só encontrou 20 indivíduos, você vai continuar a sua amostragem até encontrar 30 indivíduos e saber quantos metros quadrados você amostrou. Isso é importante para a gente saber, a área amostrada é importante para saber a densidade de indivíduos na população. Uma coisa importante de amostragem de árvores de cerrado é que comumente elas se bifurcam antes dos 30 centímetros de altura. Então, o que a gente faz quando encontra uma árvore dessa maneira? A gente mede a circunferência dos dois troncos. E faz o quê? Soma a circunferência desses dois troncos. Por quê? Porque a circunferência de uma árvore indica a capacidade que ela tem de de fazer fotossíntese, ou seja, produzir folhas, o tamanho de copa dela. Então, essa é uma medida aproximada da capacidade dela de ter uma copa. Se ela tem dois troncos, ela tem uma capacidade maior de ter copa do que se ela tivesse apenas um tronco menor, certo? E a ideia é que se ela tem dois troncos com, por exemplo, diâmetro de circunferência de 10 centímetros cada um, é como se ela tivesse um tronco maior com a circunferência que seria a soma dos dois. Além de fazer todas as amostragens das plantas com mais de 10 centímetros de circunferência no transecto, na parcela grande, né, de 50 por 10 metros, ao longo dessa parcela, ao longo desse transecto, cada grupo joga, ao acaso, aquela subparcela de meio por meio metro. E a ideia é jogar pelo menos 8 vezes. Por quê? Quando você faz meio vezes meio, você tem 0,25, ou seja, 1/4 de metro quadrado. Se você joga isso 8 vezes, você está amostrando 2 metros quadrados
dentro da sua parcela de 500 metros quadrados, certo? Então, jogou o quadradinho aleatoriamente. Vá lá e olha, tem algum indivíduo de Dalbergia miscolobium dentro? Esse indivíduo tem menos do que 10 centímetros de diâmetro? Se sim, amostre esse indivíduo. E aí você vai anotar um número para essa parcela, um número para esse indivíduo, medir a circunferência e a altura com a fita métrica. Nesse caso, você vai medir a altura, porque ele é baixinho, você consegue medir com a fita métrica, certo? Caso não encontre nenhum indivíduo, você vai jogar mais parcelas, até o mínimo de 3 indivíduos. Então, você vai jogar 8 vezes o quadradinho. Encontrou 5 indivíduos? Ótimo, você amostrou 2 metros quadrados e tem 5 indivíduos neles. Ótimo. Jogou 8 parcelas, jogou 8 vezes a subparcela. Encontrou só 2 indivíduos, você vai continuar jogando aleatoriamente até que você encontre pelo menos mais um indivíduo. E aí você vai ter que anotar o número de parcelas para você saber qual foi a área total amostrada, certo? Quando a gente vai para o campo, eu já entrego para cada grupo 2 planilhas prontas para eles só preencher. Então, essa planilha aqui do lado esquerdo em cima é a da parcela de 50 metros com 10 metros de largura. Então, o que vai acontecer? Você está amostrando uma parcela só, você vai numerar seus indivíduos de 1 até o final, né? Até os últimos indivíduos amostrados lá nos 50 metros. Para cada indivíduo, você vai colocar a posição dele na coordenada XY, como eu expliquei antes, colocar a circunferência em centímetros e a altura, de preferência em metros. A altura estimada, a circunferência medida, certo? Então, isso é o que você vai fazer na parcela grande. Nas parcelas pequenas, de 0,5 por 0,5 metros, a gente vai jogar as parcelas no mínimo 8 vezes. Então, você vai ter no mínimo 8 parcelas, parcelas numeradas de 1 a 8, e dentro de cada parcela você pode ter 0 indivíduos, 1 indivíduo, 2 indivíduos, enfim, quantos indivíduos você quiser. Então, para preencher essa tabela, você vai ter parcela 1, indivíduo 1, circunferência e altura. Se dentro da parcela 1 tem outro indivíduo, você vai ter parcela 1, indivíduo 2, circunferência e altura. Parcela 2, não tinha ninguém, você vai anotar que você fez essa parcela, então você coloca 0 como indivíduo para você saber que você fez essa parcela e não amostrou nenhum indivíduo nesse local. Aqui está um desenho de como a gente pode fazer para estimar a altura de uma árvore, né? Então, aquilo que eu falei, você tem a distância, você chega a uma certa distância da árvore, tem um objeto de referência que pode ser uma pessoa, né? Ou uma estaca de altura conhecida, por exemplo, de 1 ou 2 metros, e aí você calcula. Você pode fazer isso visualmente ou calculando o ângulo, a abertura exatamente do ângulo de elevação das coisas, a distância certinha que você fez da árvore, certo? Mas você pode fazer isso visualmente. Por exemplo, ver quantos dedos você precisa para colocar na sua frente para cobrir a pessoa que está lá perto da árvore e por aí vai. Mas essas são formas de estimar a altura, como eu falei no slide anterior. Com esses dados coletados, é possível fazer, então, um mapeamento dos indivíduos adultos, né? Eu estou chamando de indivíduos adultos aqueles com circunferência maior que 10 centímetros. Tendo as coordenadas x, y, a gente vai conseguir fazer um desenho aproximado da distribuição espacial dos indivíduos dessa população. Então, a gente vai ter uma figura parecida com um desses três formas de agrupamento das populações, né? Os indivíduos mais agrupados, mais randômicos ou aleatórios, ou uniformemente distribuídos na área amostrada. E aí, cada grupo, então, vai fazer esse desenho, né? E aí, interpretar esses dados. Existem medidas para isso, no roteiro tem lá, eu falo do índice de Morizita. Se alguém quiser calcular isso, pode, mas não é necessário para essa prática. Mas é necessário que vocês façam esse desenho e interpretem e discutam os resultados encontrados. Com os dados da medida do número de indivíduos e das alturas e das circunferências, vai ser possível fazer gráficos como esses, de distribuição do número de indivíduos, que é o que está no eixo Y, pelas classes de tamanho, certo? Então, vocês vão criar classes de tamanho, sugiro que uma seja de circunferência menor do que 10 centímetros, e as circunferências, por exemplo, de 10 a 15 centímetros, ou de 10 a 20 centímetros, e por aí vai.
E aí vocês vão colocando o número de indivíduos encontrados em cada uma dessas classes. Lembrem que vocês fizeram o grupo, né? Os grupos que fizeram essa amostragem dos indivíduos com mais de 10 centímetros numa área de 500 metros quadrados ou mais, e os indivíduos com menos de 10 centímetros de circunferência em outra área de 2 metros quadrados ou mais. Então, vocês vão ter que fazer uma regra de 3 para saber quantos indivíduos existiriam ou vocês projetam que existam na área total amostrada desses indivíduos pequenos. Por que a gente não amostra todos os indivíduos pequenos nesses 500 metros quadrados? Justamente porque eles provavelmente são muitos e daria muito mais trabalho de amostrar do que pegar os indivíduos só com mais de 10 centímetros de circunferência. Essa aqui é algumas fotos da Dalbergia muscolobium, do jacarandá do cerrado. Então, uma árvore bem característica do cerrado, com essas folhas, a casca bem grossa. É uma árvore que chega a 8, 10 metros com facilidade. E ela é muito caracterizada por essas pontinhas pretas nas folhas, né, como a gente pode ver aqui na foto da esquerda, e é uma planta que produz frutos durante vários meses do ano, especialmente agora no final da estação seca, e os frutos estão aqui nessa foto da direita, embaixo. Ao receber esses dados e para fazer esse relatório, então vocês precisam fazer análise dos dados, que deve contar, no mínimo, com a caracterização da população quanto à distribuição espacial dos indivíduos, considerando só os indivíduos com mais de 10 centímetros de circunferência, e, como eu falei, interpretar se ela parece uma distribuição agregada, uniforme ou aleatória. Para isso, vocês têm que fazer uma figura em escala com a distribuição dos indivíduos nas coordenadas x, y. Também é preciso saber a densidade de indivíduos pela área amostrada, então o ideal é número de indivíduos por metro quadrado ou por hectare, que é o mais comum na literatura, né, para vocês poderem comparar os dados de vocês com densidade de outras árvores de cerrado, por exemplo, o número que mais se usa é o número de indivíduos por hectare. E também apresentar a distribuição da população pelas classes de circunferência e de altura. Então, vocês vão ter dois gráficos, um com a distribuição da população nas classes de circunferência e outro com a distribuição da população com as classes de altura. Lembre-se que você vai precisar extrapolar os dados, considerando que os dados que você recebeu das subparcelas, né, 2 metros quadrados ou mais, e quanto a gente teria desses indivíduos na área total amostrada de 500 metros quadrados ou mais. Apresentem esses resultados em gráficos e discutam os resultados encontrados, ok? Não basta só apresentar e falar foi isso que a gente achou. Quero saber o que significa do que vocês acharam. O que vocês acharam pode indicar em termos de ecologia populacional. Agora, um exemplo das tabelas que vocês vão receber. Então, aqui eu tenho uma tabela com os dados da população amostrada na parcela de 50 por 10 metros quadrados. Então, nos 500 metros quadrados amostrados, a gente tem aqui os indivíduos numerados, nesse caso aqui de 1 até 44, eu cortei uma parte da tabela, para não ficar comprida demais. Cada indivíduo amostrado tem a sua coordenada x e a sua coordenada y. Vocês estão vendo que esse grupo aqui considerou que o y é a linha reta do transecto de 50 metros, enquanto que o x são as laterais. Então, eles têm, para um lado, números positivos. Então, o primeiro indivíduo está a 2,3 metros no início do transecto e, de um lado, a 2,3 metros também de distância. Ele tem 27 centímetros de circunferência e 6 metros de altura. Enquanto que o indivíduo número 4, por exemplo, ele está do outro lado do transecto, exatamente no início do transecto, então o y é igual a 0, e do outro lado, menos 3. Então, vocês entenderam? Um lado do transecto eles colocaram números positivos, do outro lado eles colocaram números negativos. Para poder mapear esses indivíduos, você vai ter o transecto que corta os 50 metros, exatamente no meio. De um lado a gente tem mais 5 metros, do outro lado a gente tem menos 5 metros. Cada indivíduo é único e tem a sua circunferência e a sua altura. Eu já somei aqui nesse caso, quando as pessoas encontraram dois troncos, a circunferência já está somada, certo? Mas é importante que vocês saibam
que isso acontece e aprendam com isso. Aqui tem uma tabela dos indivíduos grandes, os maiores de 10 centímetros, certo? De circunferência. Com esses, vocês vão fazer a distribuição espacial e usá-los também na tabela e no gráfico de classes de tamanho. Vocês precisam também, nesses gráficos de classes de tamanho, considerar os indivíduos menores. Os indivíduos menores foram amostrados nessas subparcelas de meio por meio metro. Então, nesse caso aqui, a gente tem 8 parcelas, esse grupo amostrou apenas 8 parcelas e achou 5 indivíduos. A área total amostrada é 8 vezes 0,25 metro, portanto, 2 metros quadrados. E aí, vamos lá. Na parcela 1 não tinha nenhum indivíduo, na parcela 2 não tinha nenhum indivíduo, na parcela 3 eles encontraram um indivíduo com 2 centímetros de circunferência e 60 centímetros de altura. Na mesma parcela 3, veja que eles encontraram um segundo indivíduo, que está aqui numerado como o indivíduo número 2, que tem 4 centímetros de circunferência e 0,5 de altura. As parcelas 4, 5 e 6 não tiveram nenhum indivíduo dentro, então eles jogaram a parcela aleatoriamente, olharam, não tinha nenhum indivíduo de Dalbergia miscolóbio, jogaram a parcela na 7ª vez e encontraram 2 indivíduos, que estão aqui marcados como indivíduo 1 e 2, têm circunferência respectivamente de 1 e 2 centímetros e altura de 30 e 40 centímetros. E na 8ª parcela tinha um indivíduo com circunferência de 1 centímetro e altura de 0,15 metro, ou seja, 15 centímetros. Então, se em 2 metros quadrados eles encontraram 5 indivíduos pequenos, quantos indivíduos vocês podem estimar que eles encontrariam em 500 metros quadrados? Então, vocês vão fazer uma regra de 3 para inserir esses dados nos gráficos de distribuição de indivíduos por classes de tamanho, seja de altura ou de circunferência. E vocês também vão usar essa informação para a densidade de indivíduos na população. Vocês podem calcular a densidade de indivíduos adultos, ou seja, com mais de 50 centímetros de circunferência, indivíduos pequenos ou jovens, esses com menos de 10 centímetros, e a densidade total.